O que dizer para um familiar que tem a fé muito vacilante diante do enfrentamento de uma doença muito grave? O grande elemento motivador da fé, segundo Allan Kardec, nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, é a compreensão da existência da alma. Então, Kardec diz o seguinte, que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar nem é de reencarnação, ter certeza que nós possuímos uma alma. E depois que a gente tem certeza da existência da alma, começarmos a pensar que a alma vai sobreviver à morte. Aí que a gente vai falar de imortalidade. Mas quando um parente ele tem uma fé muito vacilante, ele é muito frágil com relação a isso, a gente não deve tentar colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade de desenvolver no outro aquilo que é responsabilidade dele. Da mesma maneira como nós nos esforçamos para procurar um esclarecimento e um fortalecimento por conta da nossa fé, assim também todos os outros devem buscar. Senão a gente vai querer ser a palmatória do mundo, como se eu tivesse a responsabilidade de inocular fé nas pessoas. Cada um de nós precisa fazer a sua própria caminhada. Nós podemos ajudar os parentes? Sim, mas é preciso que eles, de sua parte, também façam o seu movimento na direção da fé. Eu não posso tomar sobre meus ombros a responsabilidade e a culpa por conta do outro não ter fé. Então, o que a gente faz? A gente oferece, a gente demonstra as coisas de maneira sem exigência, sem pressão, sem um constrangimento, de maneira muito natural, fé como uma coisa natural, e deixa que essa pessoa se aproxime ou não. Se você estiver insistindo que a pessoa desenvolva fé, você até bloqueia ela de aceitar essas ideias. Então, melhor é não ficar forçando a pessoa. Não faça. Conversa naturalmente. E não coloque sobre seus ombros essa responsabilidade. Ele também tem que fazer a parte dele. Tem que fazer o movimento de ida na direção da fé. Às vezes, essa própria doença, esse próprio processo, é exatamente para despertar em cada um de nós essa necessidade da busca do espiritual, do divino, para compensar os nossos corações. Uma literatura, assim, que você poderia buscar para ajudá-lo nesse sentido, é uma obra fininha, pequenininha, curta, chamada Em Louvor da Vida, de Lourival Cefali. Bem pequenininha, estreitinha, muito boa. Poucos capítulos, pouca coisa para ler, que conta a história de um médico espírita que desencarna e conta como é que foi a chegada dele do lado de lá. Mas é bem fininho. Vale a pena para quem é descrente, de repente, se aproximar dessa literatura que pode ajudar muito ele na construção da sua fé. Mas não carregue culpa por isso.